Quem é que cuida de você? Diz, quando todos dizem não, quando todas as portas se fecham e em teu peito bate a solidão, quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Olha que lindo isso. Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá, e faz nascer feliz um novo dia, e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome é Jesus. Conhece o hino? Louve junto, vamos juntos. Ele é Jesus. Quem crer nesse nome não perde batalhas. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Deus é 10. Louve junto. Quem é que cuida de você, no trabalho ou na multidão? Quem é que supre a sua mesa e não deixa te faltar o pão? Quem é que olha para você? Ele é Deus e te ajuda sem ter interesses, e é amigo para todas as horas. Me diga que nome é esse, que faz nascer feliz um novo dia, e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome. O nome é Jesus. Solte a voz, vamos juntos, obreiro Paulo. Ele é Jesus. Quem crer nesse nome não perde batalha. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Solte a voz, reforça o coro de casa, diga: ele é Jesus. Quem crer nesse nome não perde batalhas. Ele é Jesus. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Venceu a morte, quebrou as algemas.
nome é Jesus. Você que pode, aplauda o Eterno bem forte da onde você está. Oh, glória, glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por você. Eu penso que é lindo, né? Nós temos o nosso momento de oração e devoção, mesmo com todo esse furdúncio pelo mundo, né? Ambientando aquele que vai acessando agora aí as redes sociais e que vai acompanhando agora o nosso culto. Hoje nós estamos com o culto apenas online, nós não estamos com um presencial, exceto um ou outro irmão que dá o apoio aqui na nossa transmissão, e louvado seja Deus por cada um desses nossos irmãos. Então, o culto, em aspas, vai sendo direcionado exatamente ao virtual. Vamos louvar mais uma. Agora eu vou aproveitar a nossa irmã Dani ali, e louve a Deus uma de celebração. Qual a gente pode escolher? Me conte. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra, uma boa canção. Estão prontos? Sim, então, senhor. Deus abençoe, aplaudindo a Jesus, esse momento de louvor. Amém, glória a Deus. Você aí de casa, eu tenho certeza que você tem sonhos, você tem planos, e creia, basta uma palavra do nosso Deus e o milagre vai acontecer, amém? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levanta e anda e o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. 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 Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você viu essa? O tempo e a distância não vão impedir ou resistir? Não vão resistir. A distância está dentro do pacote, hein? Então a gente está de longe hoje, mas a bênção vai lhe alcançando também em nome de Jesus. Obrigado até aqui. Louvado seja Deus, porque a partir de agora nós vamos para o momento da palavra. Você já deve ter visto que hoje o nosso tema é e será um homem chamado Sansão. Pense você em que história fantástica, apesar dele ter vários altos e baixos, ao longo de todo um processo, ao longo da sua chamada e execução de sua chamada, a história dele é muito linda, é
fantástica. E faço votos que você pegue nota e aprenda e cresça junto conosco. O livro é o de Juízes, o capítulo é o 13 e o versículo é o 2 em diante. Alguns pontos eu vou apenas citar para o culto ficar um pouquinho mais dinâmico, mas é uma história muito linda. O versículo, muito lindo em alguns pontos, e você vai entender por que eu fiz esse acréscimo. O versículo 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu, olha, a essa mulher. O Manoá não estava, e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esse texto trata a respeito do anúncio do anjo de Deus a Manoá, ao casal, a respeito do nascimento de um filho. É bom você compreender que esta mulher, ela era estéril. Como vários textos da Bíblia demonstram mulheres que almejavam a maternidade, mesmo tendo essa limitação de serem ou não serem férteis. Essa mulher, que a Bíblia não vem trazendo o nome dela, vem dizendo apenas o nome do marido, chamado Manoá, essa mulher, ela tinha também o desejo da maternidade. O anjo de Deus a visitou, dizendo para ela: pois você vai ser mãe, eu vou lhe dar a graça de ser mãe, você vai ser mãe. O Manoá não estava. Aí o anjo ainda disse: e o fruto que virá do teu ventre é um fruto muito desejado e esperado, porque ele virá com um intuito de livrar, proteger o povo de Israel da opressão filisteia, da opressão do povo filisteu. Você deve lembrar de outros textos sagrados, que o povo filisteu era muito opressor. Você deve lembrar que o gigante Golias, ele era filisteu. Então, havia toda uma cultura contra o povo de Israel por parte do povo filisteu. Então, o nascimento deste menino, no ventre desta mulher estéril, viria como uma resposta de Deus para a aflição que o povo de Israel estava enfrentando. Olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. Só que o gerar deste milagre, o gerar deste filho, o gerar desta criança, tinham regras a serem obedecidas. Uma delas, o anjo já disse muito claramente, no versículo que já lemos 4, que ele não podia beber qualquer coisa. Ele não podia beber bebida forte e não poderia nem mesmo beber vinho. Outra delas é que ele não poderia comer coisa imunda. Outra delas, ainda diz o verso 5, que não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. A linguagem de hoje, deste versículo 5, está muito clara, dizendo: não corte nunca. Olha que coisa séria, o verso 5, não corte nunca o cabelo dele. Então, várias regras tinham em relação a este menino que iria nascer. Penso que não é novidade para nenhum de nós, de que o menino que veio a nascer foi um menino ou um homem chamado Sansão.
Nesse dia em que o anjo veio a essa mulher estéril, diz a Bíblia que o Manoá, o pai, o marido, não estava. E quando a mulher veio com muita alegria dizer para seu marido de que ela seria pai, ou ele seria pai, e que o anjo tinha dado algumas orientações, porque ela seria mãe de um menino muito esperado, ela seria mãe de um menino com um propósito da parte de Deus. O Manoá, o pai então do futuro garoto, ficou muito preocupado, e ele então orou a Deus. Você pode conferir isso em Juízes 13, verso 9 em diante. Ele então orou a Deus como quem diz: Senhor, me fale, volte o anjo a nos visitar, porque se nós vamos gerar um milagre tão grande, se nós vamos ser pai e mãe de um garoto esperado por Deus, de um garoto que é projeto de Deus, de um garoto que vai ser usado por Deus, eu preciso entender. O verso 12 de Juízes 13 está dito: então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras. Mas, olha a preocupação do pai, né? Qual será o modo de viver e serviço do menino? Me fale como crio, me fala como devo agir, me fala o que eu devo fazer, me fala, porque gerar um milagre e saber que o meu filho tem planos da parte de Deus, eu preciso entender, eu preciso saber como que eu crio, o que esse menino vai fazer, eu preciso entender como vai ser o modo de viver e o serviço deste menino. Eu começo com essa introdução, primeiro, para você compreender que não é 2 palitos, não é de maneira vulgar ou de maneira despreparada que o milagre é gerado. É necessário um preparo, é necessário uma dedicação, é necessário um empenho. O milagre Deus faz, é claro, Ele faz. Sem dúvida, eu creio em milagre, eu creio na operação divina. O milagre, na verdade, é aquilo que nós não podemos fazer. Quando chega o campo, encerrando o campo das nossas possibilidades. A partir dali, dessa linha vermelha, em que Sodré não pode fazer mais nada, a partir dessa linha vermelha de limitação de minha parte, entra então o agir de Deus, que é o milagre. É o Senhor agir além das nossas possibilidades. Eu creio em milagre, que o Senhor te abençoe, amigo, que a mão do Senhor lhe alcance em nome de Jesus. Agora você vê que bonito a preocupação do pai? Eu quero entender o que eu faço e como eu devo agir. E então, no verso 21, diz o seguinte: e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Eu te confesso que a primeira vez que eu li esse texto, nunca mais apareceu o anjo do Senhor, eu fiquei com um profundo pesar, porque é bonito você receber as visitações do Senhor, é bonito você ser visitado por Deus, não apenas uma vez, não é? Então, a primeira vez que eu li esse texto, eu confesso, estou sendo muito honesto, que eu fiquei com muito pesar. Puxa, que pena, pai Manoá, que pena, esposa de Manoá, que vocês não receberam mais a visita do anjo, a visita da equipe de Deus, que pena. Mas outro dia Deus tratou comigo sobre esse texto, e eu comecei a observar esse texto com outros olhos. Sabe o que eu entendi? Os anjos de Deus, eles são mensageiros. Os anjos de Deus, a Bíblia os chama de espíritos ministradores. Se minha cabeça não falha, está lá no livro de Hebreus. Então eles vão para cumprir uma missão da parte de Deus. E missão cumprida, está encerrado o caso. Eles vão agora para uma outra missão. Sabe o que eu aprendi? O anjo já entregou a missão para os pais. O anjo já entregou o recado aos pais.
O anjo não precisa ficar agora voltando todo dia para dizer os mesmos recados. O anjo não precisa agora, daqui a pouco, ô Manoá, sabe aquilo que eu te falei há 10 anos? Pois é, Manoá, para você cuidar, você mulher, então para você... Não, missão entregue, o anjo entende como missão concluída, como missão bem-sucedida. E aqui vai, mesmo que de forma virtual, um puxão de orelha para muita gente. Tem crente que às vezes quer 992 confirmações para poder obedecer a Deus. Ele diz, Senhor, se essa voz é o Senhor mesmo, me confirma mais 200 vezes. Aí daqui a pouco ela diz, Senhor, não basta ainda não, me confirma mais 100, me confirma mais 50. Eu lhe pergunto, amigo, até quando você vai ficar nessa de desobedecer uma direção que foi enviada por Deus? Até quando você ficará nessa de ouvir Deus falar e não obedecer? Pode ser que o anjo até volte, talvez você não tenha entendido o recado, como aconteceu neste caso. O anjo falou para a mulher, e o Manoá orou a Deus, a Bíblia diz que ele orou insistentemente, e o anjo voltou e explicou para o pai também como é que deveria ser. Mas depois daquilo, o anjo não voltou mais. Eu lhe pergunto, vai precisar o anjo ficar voltando todo dia para você obedecer? Vai precisar? Não pode. Não é possível que nós estamos brincando de ser cristão. Não é possível que nós estamos brincando com coisa tão séria, como louvamos há pouco, ou como a nossa irmã louvou há pouco, basta uma palavra do meu Deus. Eu vou agora, Senhor, como é mesmo? O Senhor falou, né? O menino já até cresceu, o menino está aqui já até desmamado, como é mesmo que é para fazer? Deus diria, filhinho, eu não estou te entendendo não. Talvez num linguajar jovial diria, você quer que eu desenhe? Precisa que eu desenhe? Ou será que é porque você não quer obedecer? Eu abro parênteses sem mudar de assunto. Eu acho muito interessante alguns que às vezes querem e pedem, pastor, me apresente aí 10 versículos que fala sobre o ofertar e dizimar. Irmão, quando alguém vem com esse comentário, eu não mostro nenhum. Porque está na cara que a pessoa não quer obedecer. Pode um anjo visitá-la 342 vezes. Ela não quer obedecer. Porque quando a pessoa tem um espírito de Deus, quando a pessoa é alcançada por Deus, ela compreende os mistérios de Deus. As coisas de Deus se revelam de forma espiritual. E quando a pessoa compreende essa linguagem, ela tem amor em ofertar e dizimar. É amor que fala. E não desculpas. Mas a mensagem ainda avança. Outro dia pregava para cooperadores esse texto, numa vertente um pouco diferente. Hoje, para os nossos amigos, irmãos e membros, eu prego num foco diferenciado. Então, o Sansão, ele viria como uma resposta de Deus para um povo sofrido. Segundo a Bíblia, ele seria um nazireu. Nazireu quer dizer um consagrado. Você sabe, tem aí alguns cantores, como um que tenho muito carinho, que é o sanfoneiro, é o Sandro Nazireu. Nazireu é um nome artístico. Sandro, consagrado. É isso que ele quis dizer quando ele escolheu esse nome artístico. Então, eu poderia chamar Sansão Nazireu. O Sansão era um homem nazireu, um homem consagrado. E para entender mais sobre Nazireu, nós devemos ir a Números capítulo 6, versículo 1 ao 6, que fala em Números as regras de um Nazireu. Número 6, verso 1 em diante, diz bem assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Já vimos isso lá.
Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Aí aqui tem mais detalhes, né? Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo, as mechas, as tranças da sua cabeça. Verso 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Está deixado. As recomendações todas que os pais deveriam ter com Sansão, e o próprio Sansão, uma vez tendo juízo, deveria obedecê-las. No começo, o Senhor orientou os pais, porque era um bebê, como vai cobrar regras tão sérias de um bebê? Então, as regras foram passadas aos pais. Mas é claro que uma vez crescido, uma vez com vontade própria, era a missão do Sansão guardá-las, obedecê-las e não desobedecê-las. De forma bem breve, que não é, apesar de tão forte essa história, o foco. Apesar de Sansão saber de todas essas regras, ele as desobedeceu. Ele as desobedeceu. Diz a Bíblia, por exemplo, agora eu vou só citar, pegue nota para não perder nada. Em Juízes 14, verso 8, por exemplo, diz a Bíblia que ele tocou num cadáver. Você deve lembrar, numa ocasião em que ele inventou até um enigma sobre o mel ser guardado dentro de um cadáver, dentro de um leão. Você deve lembrar desse enigma, que por sinal, a mulher que ele tinha escolhido para ser sua companheira era filisteia. E ela contou o segredo do enigma para o povo filisteu. Lá vai o erro número 2. Ele foi se apaixonar por uma mulher filisteia. Se você for lembrar o começo da leitura, você verá que ele era a resposta de Deus para começar a livrar o povo de Israel do povo filisteu. E ele foi se engraçar exatamente com uma moça do povo da nação inimiga. Que mundo pequeno, né? Ele foi se apaixonar exatamente por uma moça que era da nação inimiga. Você já deve estar entendendo que Sansão, apesar de sabermos pela história bíblica que ele era um homem forte, eu batizo o tema de hoje da mensagem, eu não sei se você já observou isso, mas eu batizo a mensagem de hoje como a fraqueza de Sansão. Exatamente para ser uma contramão do que nós já ouvimos tanto. Sansão era um homem forte? Claro. Teve uma ocasião que ele pegou uma queixada de jumento e ele colocou para o chão 1000 homens. Ele era um homem que, enquanto debaixo da obediência que foi-lhe dada, ele era forte. Com uma queixada de jumento, que não é um instrumento de batalha, ele jogou na lona 1000 homens. Só que o problema, se você for ver o contexto dessa batalha dele contra 1000 homens, você verá que foi o povo dele que o entregou aos filisteus, e quando ele estava sendo entregue ao povo filisteu, e ele viu toda aquela cena, ele então se desvencilhou daquilo que estava aprendendo. Ele tinha pelo menos 3.000 pessoas do seu povo, que o pegaram e o levaram para o inimigo, como quem diz, do jeito que você está aí, Sansão, debaixo dessa desobediência, nós vamos lhe entregar para o inimigo. E ali Sansão, vendo aquela cena, ele era um homem muito forte,
Ele então se desvencilhou daquilo e jogou para o chão 1000 homens. Vamos lá entendendo mais lições? Tem gente que até é chamado por Deus. Tem gente que até tem uma chamada de Deus. Deus tem propósito sim na vida deste alguém. Só que o problema é querer vencer este propósito na marra. O problema é querer usar este propósito no braço. O problema é a pessoa querer fazer na marra, fazer na força do braço. E isso fez Sansão. Se você for meditar na Bíblia, isso aqui é coisa seríssima. Diz a Bíblia, agora em Juízes 15, perceba que eu estou resumindo um pouco, para a gente poder valorizar muito o nosso encontro. Juízes 15, versículo 20, diz a Bíblia que julgou Sansão a Israel no dia dos filisteus 20 anos. Então Sansão governou, ele foi um juiz na verdade, houve um período da Bíblia, 2 juízes, ele foi um deles. Então Sansão, ele governou 20 anos na força, na marra, no braço. Sabe, amigo, eu vou abrir parênteses, eu sei que Deus está me usando para falar com tanto aí do outro lado. Deus pode ter sim propósito na sua vida, mas esse propósito não vai ser executado na marra, não vai ser daquele jeito para empurrar a goela abaixo. É como alguém talvez, vou dar exemplo, estou falando debaixo da inspiração, é como alguém talvez que me procura, aqui agora, talvez minutos antes de começar o culto, aí esse alguém diz, ô senhor Sodré, o senhor é o pastor? Ah sim, pois é, Deus me falou que quem vai fazer o culto hoje sou eu. Ah, olha, nenhum problema deu acreditar na revelação e na inspiração divina, mas não force a barra. O Senhor Deus não é Deus de confusão. O Senhor Deus não faz as obras dele na marra. O Senhor Deus não faz as coisas dele empurrando goela abaixo. Ou como um rapaz solteiro que vira para a moça, ele não tem assim uma gingada boa para pedir a moça em namoro, aí ele põe Deus na parada. Aí ele diz, olha, eis que vejo moça bonita, de que Deus quer que você se case comigo. Vai ver o rapaz não tem, sabe, uma dinâmica, uma conversa boa. Vai ver o rapaz não tem nem uma aparência boa. Aí então ele força um pouquinho para a moça ficar constrangida. Se Deus está falando, quem sou eu para dizer não? Quem sou eu para dizer que eu não me caso contigo? Eu volto a dizer, a obra de Deus ela é santa, não precisa fazer na marra, na força. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Glória a Deus daí, posso ouvir seu amém daí? Ali há liberdade, mas não para por aí. Aí você sabe que, segundo a Bíblia, está dito que, mesmo ele desobedecendo em tantos assuntos, ele continuava um homem forte, ele continuava com uma força extraordinária, e então em razão dessa força ainda existir, ele continuou desobedecendo alguns pontos. Afinal de contas, aqui entra a nossa lição final, afinal de contas, ele ainda tinha cabelos longos. Afinal de contas, a cabeça não tinha sido visto ainda na valha. Em outras palavras, eu agora estou indo para um outro ponto. Uma vida de aparência. Amigo, isso não vale, isso não se escreve. Nós não podemos nos manter em uma vida de aparência. É aquela pessoa que pinta os 7 e os 70, mas ela diz, mas os meus cabelos ainda estão longos. Mas a minha gravata ainda eu tenho. O meu paletó eu ainda tenho. Eu digo para você, e daí que você ainda tem um paletó? E daí que os cabelos ainda estão longos?
Se você for observar o que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 4 ao 13, vou apenas citar, quando o Senhor Deus mandou o profeta Samuel ungir um rei que era da casa de Jessé, diz a Bíblia que Jessé fez passar os 7 filhos, ele fez passar os 7 filhos, e o profeta, inspirado por Deus, disse: não é nenhum desses que o Senhor tem escolhido. Porque está dito, esse eu leio, se puder, coloque na tela, 1 Samuel 16, verso 7, olha a lição que Deus deu ao profeta, para ele não fazer escolhas erradas. O verso 7 diz: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí passaram-se todos os filhos, o verso 10 diz que passaram-se os 7, e o profeta Samuel disse: não é nenhum desses. Posso até ler, olha o que diz agora no verso 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. A Bíblia de propósito coloca aqui, ele era o menor, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Que coisa séria. Eles ficaram, então, sem assentar à mesa. Eles tinham preparado um banquete, se você for ler o capítulo todo, os anciãos da cidade estavam lá também para prestigiar o banquete, e o profeta, sem constrangimento, não liberou a refeição, não liberou comida para ninguém, nem para os convidados, falou: pois nós não vamos assentar à mesa, enquanto não vier esse filho aí que você está falando, que não está aqui, porque nenhum desses que você me apresentou, Deus está me dizendo que nenhum desses aí é para eu ungir. Que coisa séria. Nesse texto ficou claro que Deus não vê como o homem vê, mas eu repito a história de Sansão, mas ele era forte, mas ele tinha cabelos longos, mas ele fazia, ele acontecia, ele era juiz, 20 anos, como juiz, ele era, e esse é o problema de muita gente, até quem se diz cristão, que às vezes fica escondido nos cabelos longos. Abro parênteses, não estou criticando tradições e rituais, por favor, não é essa a mensagem. Eu estou falando algo que a pessoa usa, inclusive a cristã, como se aquilo fosse uma bengala para provar a sua santidade e a sua devoção. Ela usa aquilo como uma bengala. Ela usa aquilo como quem diz: se alguém olhar para mim, verá que eu continuo temente a Deus. Verá que eu continuo de cabelos longos. Verá que eu continuando. Mas e lá dentro? E lá dentro? Talvez ministros de louvor, talvez pessoas até que apresentam a missão da palavra, talvez evangelistas, cooperadores, talvez pessoas que de fato já têm 20 anos de crente, talvez fundadores até de ministérios, fundadores de congregações, pessoas que têm conceito na cidade, pessoa que é muito querido por todos os irmãos da congregação. Alguém olha e fala: não, fulano mosqueu, o fulano colocou o primeiro tijolo nesta igreja. Talvez isso seja o cabelo longo deste alguém. A pessoa acaba se firmando naquilo e acaba se envaidecendo, como quem diz: eu ainda sou de Deus.
Ou talvez alguém que até coopera em algum departamento da igreja. Não sei a quem falo, mas não tenho dúvida que Deus vai me usando. E em razão do cooperar, em razão de fazer algo, ela então se conforta, dizendo: eu pequei, mas eu estou ajudando. Eu falhei, mas eu estou ajudando. Eu coopero, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu já devolvi o dízimo, eu faço errado, mas entende o que eu digo? É coisa séria. Até o dia, veja que agora eu já vou praticamente para a lição final. Juízes 16, versículo 1. Sansão conheceu uma outra moça. Uma das fraquezas de Sansão era a mulher. Ei, Sansão. Sansão, ele tinha pontos fracos, apesar de ser um homem tão forte. E a vida íntima de Sansão, as emoções de Sansão, eram assuntos que deixavam Sansão fraco. Era criptonita de Sansão. Aí o versículo 1 de Juízes 16 diz: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. O nome dessa moça era Dalila. Eu vou agora direto ao ponto, saltando ao 19. Então, Dalila o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não sabia. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Meu Deus, que final terrível de um homem que era providência de Deus para aquela nação. Que final terrível para um homem que já tinha ouvido dos pais e que já tinha guardado, imagino que por um tempo, as orientações da parte de Deus. Porque ele, como nazireu, deveria ser obediente não em uma, não em 2, mas em todas as ordens. A Bíblia diz que quanto à lei é assim, não adianta você cumprir um e descumprir outras. Não adianta você fazer um certo e 10 errado, ou o inverso. Não, a lei é assim. Então, chegou o dia que um dos itens que ainda segurava a força em Sansão foi interrompida. Chegou um dia que é como se fosse ali, sabe, segurando com 2 dedinhos assim para não cair no precipício. 2 dedinhos, foi o dia que esses 2 dedinhos não aguentaram e fez o Sansão cair. Qual foi, pastor? O último ponto que ele ainda não havia desobedecido: o cortar dos seus cabelos. E é por isso que mais uma vez eu reforço a mensagem. Será que nós também não estamos usando isso ou aquilo como uma bengala para nos mostrar mais santos, para nos reafirmar? Eu digo que quem verdadeiramente não precisa mostrar nada para ninguém. Quem verdadeiramente é escolhido por Deus, quem verdadeiramente faz parte de um plano de Deus, não precisa fazer força nenhuma. Claro, dedicar é fato, ser bênção é fato, procurar fazer o melhor é fato, mas eu estou falando que isso não é por força, nem por violência. Diz a Bíblia que é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Palavra de Deus para nós. Então o puxão de orelha hoje vai para quem? Vai para quem fica usando os cabelos como um amuleto. Vai usando alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação como um amuleto.
Não, porque eu sou amigo do pastor. Oh, glória a Deus, eu já fiz muitos amigos em Blumenau. Completei outro dia 1 ano, me surpreendi, muitas mensagens, alguém que pôde, passou pela igreja e deixou saudação, e, meu Deus, outro dia fizeram até uma carreata e com buzinaço, parabéns pastor, glória a Deus, tem problema nenhum de ser amigo do pastor, e obrigado pela amizade desse povo blumenauense, obrigado, 1 ano aqui, e Deus me tem dado amigos, mas não faça disso os seus cabelos longos, não faça disso o seu amuleto, não faça disso a sua bengala, não, todos nós devemos obedecer o processo, todos nós devemos ser obedientes a Deus e a sua palavra, saiba que a força que temos e o que somos, é porque o Senhor conosco está, é porque Ele está conosco, é porque Ele está nos ajudando, é porque Ele está nos apoiando, e se não fosse assim, seríamos fracos como qualquer outro, até o dia que a força de Sansão acabou-se. Que situação séria. Eu não sei como está a sua vida com Deus, o obreiro Paulo pode se posicionar e eu vou completar. Eu não sei como é que está o seu devocional ao Senhor, eu não sei, você se conhece, você sabe se você está confiando nos cabelos, você sabe se o seu devocional com Deus está em dia, você sabe como é que está a sua vida com o Senhor, claro que você sabe, porque se você tem um Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito de Deus faz isso. E se nós temos o Espírito de Deus, quando nós erramos, o Espírito de Deus nos constrange e nos tira um tanto de paz para que a gente se remende, corrija, peça perdão, se erga, recomece, lave o rosto das lágrimas e recomece. Se tens o Espírito de Deus é assim, mas uma vida de aparência não. Ficar ainda se gabando, mas eu tenho cabelos longos? Não. Isso aí não é bom. Sejamos cristãos além das aparências. Amém? Eu quero fazer uma oração por todos. Fecha os teus olhos, daí onde estás, e ore comigo. Ó Deus querido, nós oramos. Oramos a Ti, Senhor. O Senhor é bom. E o Senhor está tratando conosco neste culto. Eu não sei, Senhor, se alguém tem usado o que tem, ou o que faz, ou o cargo que tem, ou o histórico que tem, ou a autoridade que tem, para poder se reafirmar, para poder remendar e demonstrar o quão de Deus ela é, ou Ele é. E o Senhor olha isso e diz: eu não vejo como o homem vê, o meu olhar é diferente, eu olho além das aparências, eu olho além das aparências. Oh meu Senhor, brilha a Tua luz sobre a vida dos meus amigos e irmãos, desde o altar, Pai, aos cooperadores, aos membros, aos visitantes, ao simpatizante, aquele que talvez zapeando ou navegando pela internet, ou até pela nossa TV, onde esse culto irá um dia, caiu na programação, nessa oração e nesta pregação. O Senhor está tratando conosco, o Senhor está tratando conosco, meu Deus, e se falhamos, escondendo até mesmo os nossos erros, jogando debaixo do tapete os nossos erros, achando que está tudo bem, ninguém viu, porque ainda temos cabelos longos, tudo bem, publicamente as pessoas ainda me verão com cabelos longos. O pecado,
foi secreto, foi com Dalila em 4 paredes. O pecado foi secreto com aquela outra moça filisteia. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se pecamos, Senhor, te pedimos perdão. Se erramos, se falhamos, te pedimos perdão. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas almas. Tenha misericórdia, meu Deus. E agora, amigo, eu lhe convido. Se o coração te condena, maior é Deus. Fale com o Senhor. Apresente ao Senhor os teus erros. Apresente ao Senhor os seus medos. Apresente ao Senhor os seus pecados. Apresente ao Senhor. Quem sabe alguém dirá: Senhor, o Senhor descobriu tudo. O Senhor sabe tudo. E me envergonho do que fiz, do que falei, do que deixei de fazer. Estava eu conseguindo esconder direitinho, mas o Senhor descobriu tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Pois, ó Deus, lava-nos por completo. Purifica-nos, Senhor, de toda maldade, malandragem, de tudo aquilo que não é do Senhor. Toda esperteza de obedecer uma coisa e desobedecer outra. Toda esperteza de obedecer na presença e desobedecer na ausência. Toda esperteza de uma vida de aparência. Oh, meu Rei, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, de querer mostrar o que não somos. Tenha misericórdia de nós. Ao Senhor, tudo está muito claro, muito cristalino. Se pecamos, Senhor, nos perdoe. Se pecamos, nos perdoe, Senhor. Queremos aproveitar este encontro de hoje para nos consertarmos. Queremos aproveitar este encontro de hoje para voltar ao início, voltar ao primeiro amor. Queremos aproveitar este encontro, Senhor, e parar de nos enganar, que do jeito que está bom. Que o Senhor trate com cada um de nós, continue tratando com cada um de nós. Lição séria sobre a fraqueza de Sansão. Mas enquanto obediente aos princípios, era um homem forte. Enquanto era seguro pelo fio de cabelo, era um homem forte. E quando isso foi rompido, a força se foi. Que Deus tenha piedade de nós. E que sirvamos ao Senhor além das aparências. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda, amigo, esse recado no teu coração. Alguém porventura diga: pastor, pois é, eu confiava nos cabelos longos, mas meus cabelos foram cortados. Meu ministério de louvor foi cortado. Meu ministério de cooperador foi cortado. Que às vezes existem situações de que o pregador principal tem que disciplinar A ou B, o membro, o visitante, enfim, o membro principalmente, né? É normal que isso aconteça, no sentido de disciplinar, no sentido de mostrar: olha, você errou, não é assim que faz. E às vezes a pessoa fica constrangida: puxa vida, e agora, o que os irmãos vão falar? Estou sem meus cabelos, ou seja, eu não toco mais o teclado, eu não seguro mais o microfone da igreja, eu agora não faço mais o que eu fazia. Diga a verdade, diga que o Senhor está tratando contigo e seja você uma bênção. Dependendo do assunto, não precisa você esclarecer publicamente. Penso que ao seu pastor é importante fazê-lo. Penso que talvez, se for de ordem emocional e sentimental e sexual, seu cônjuge também precisa sabê-lo. Ah, pastor, mas e aí a minha aparência, se ele me vê sem cabelos longos? Pois é, você deveria ter pensado nisso antes de pecar. Você deveria ter pensado nisso antes de falhar na fidelidade no teu casamento.
Ah, mas e na igreja o que os irmãos dirão? Pois é, você deveria ter pensado nisso antes de pecar. Mas o Senhor está tratando conosco. É melhor, talvez, como diz o missionário, ficar amarelo uma vez do que vermelho o resto da vida. É melhor, vai fugir. Como que é esse negócio aí? Só que mesmo você que porventura tenha falhado, pecado, transgredido, diz a Bíblia no verso 22 de Juízes 16, é minha última leitura, diz que o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então há a misericórdia de Deus. Deus pode fazer o seu cabelo voltar a crescer. Se falando para ministério, se Deus quiser, pode ser que você volte a ser um cooperador, pode ser que você volte a ser um parceiro. Eu estou falando da inspiração de Deus, não é recadinho a ninguém não. Pode ser que você volte a ser um instrumento na mão de Deus, como você foi lá atrás. Pode ser que sim, mas é necessário reconhecer, não, eu perdi os cabelos, eu tenho que agora crescer de volta em Cristo, eu tenho que agora voltar, enfim, Deus está tratando conosco. Amém? Bendito seja Deus, glória ao Senhor, não é? Eu espero que a mensagem tenha lhe tocado, eu espero que você a essa altura tenha sido tremendamente edificado. Essa é a alegria do pregador, esse é o troféu do pregador, saber que a mensagem cumpriu o destino certo, né? Caiu em boa terra, como Jesus falou na parábola do semeador. A minha oração é que isso aconteça, é que seja assim. Hoje, aqui na reta final, além de fazer uma oração, eu quero sugerir você fazer parte da minha lista de amigos do WhatsApp. Simples assim. Basta você adicionar esse número que aparece aí na sua tela, salva na sua agenda e escreva: eu desejo, eu quero fazer parte da lista de amigos. Simples assim, você então receberá os informativos da nossa igreja, receberá notícia quando estivermos online, como também receberá palavra de Deus, oração da fé. É uma maneira de vencer este período de quarentena fortalecido e alimentado pelo Senhor. Deus é bom, né? Ele é muito bom. Vamos completar este momento orando? Vamos fazer isso agora? Pois eu faço. Pai, muito obrigado por este encontro, por este momento, pela sua bondade, pela sua generosidade. Tudo que temos e somos reconhecemos que vem das suas mãos. Se não fosse o Senhor, não teríamos e não seríamos. Nada seríamos. Meu Senhor, eu não sei como é que está o meu amigo hoje. Minha voz e a minha imagem vai chegando para ele, eu faço votos que ele esteja bem. Mas se porventura não, eu oro, meu Senhor, por ele. Eu oro, meu Deus, pela sua imunidade, eu oro pela sua saúde, eu oro pelo seu humor, eu oro pela sua condição espiritual, oro pela sua família, oro pela sua saúde financeira. Eu clamo que a mão do Senhor te abençoe. É o meu clamor, é a minha oração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? E lembro que o endereço da nossa igreja aparece em sua tela também. Estando a passeio por Blumenau ou talvez indicando para um parente ou amigo, a nossa igreja está em pleno funcionamento. Tudo bem? Cultos presenciais. Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.